pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Eu sou a professora Maiara, professora de Direito Processual Penal, e venho hoje trazer uma dica de processo penal para você que se prepara para concursos das guardas civis municipais. Então, essa dica, ela vale, de uma forma genérica e para todos os concursos de guarda, tá? Então, a gente vai falar hoje a respeito da prisão em flagrante. É algo que a Guarda Municipal ela tem feito cada vez mais e tem aparecido bastante em editais de guarda esse tema, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você seja informado quando novos conteúdos forem postados aqui no canal e você ficar por dentro, estudando aí, agregando informações que serão úteis para a sua aprovação. Bacana? Então, vamos começar aqui falando a respeito da prisão em flagrante. Para isso, a gente precisa, abrir o nosso Código de Processo Penal. Você precisa estar familiarizado com a lei seca, porque a maior parte das questões relativas a esse tema são extraídas de lá, tá? Então, você precisa realmente estar bastante atento, bastante familiarizado. Isso só ocorre quando você lê a letra da lei. E eu falo isso não somente em relação à matéria de processo penal, mas todas as outras que constarem no seu edital e que possuem, legislações relacionadas, tá? Então, direito constitucional, direito penal, tá? Pegar ali o código e realmente fazer a leitura, porque eu tenho certeza que isso vai somar muito para a sua prova e vai ser um dos caminhos que te levará à aprovação. A gente tem outras questões também que precisam ser praticadas, como revisão, como questões, tá? Simulados. Inclusive, se você tem interesse em adquirir qualquer dos nossos produtos disponíveis aí para concursos da Guarda, chama o pessoal do atendimento aí, tá? No WhatsApp, o link fica aqui na descrição desse vídeo. Nós temos pacotes de simulado, temos apostilas das diversas guardas espalhadas aí pelo Brasil, conteúdo atualizado, de acordo com o edital e que são enviadas para qualquer lugar do Brasil. Temos também nosso pacote de questões, então você não pode ficar de fora. Vamos começar falando aqui a respeito dos sujeitos, da prisão em flagrante, tá? Então, o artigo, pessoal, 301, ele vai apontar quem são os indivíduos, quem são aqueles que podem realizar a prisão em flagrante de alguém, tá? Então, o que o artigo 301 ele fala? Olha só. Qualquer do povo poderá, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que se encontre, quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, o artigo 301, ele traz para a gente duas formas de flagrante, tá? Duas formas aí de flagrante. O flagrante facultativo, que diz respeito a qualquer do povo, que se depare com a situação de flagrante delito, pode realizar a prisão. É uma faculdade, tá? Não é uma obrigação. Então, qualquer do povo, o Joãozinho está chegando em casa ali e se depara, com a sua vizinha sendo furtada. No momento em que ele vai intervir e prender ali, o criminoso. Ele pode, embora ele não é policial, tá? Mas qualquer do povo pode fazer essa prisão em flagrante. Aí isso é chamado de flagrante facultativo. Agora, as autoridades policiais e os seus agentes, eles deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, para as autoridades policiais e os seus agentes, nós trabalhamos com o flagrante obrigatório. Aqui já não é mais, uma faculdade, uma opção, como no flagrante facultativo relacionado a qualquer do povo. Então, fica aí essas duas formas de flagrante que são bastante exploradas em prova. Flagrante facultativo diz respeito a qualquer do povo. Qualquer do povo, então, pode realizar
a prisão de alguém que está na situação de flagrante delito. As autoridades policiais, né, que já temos o flagrante obrigatório, e os seus agentes, elas devem prender quem está em situação de flagrante delito, tá? Então, flagrante facultativo e flagrante obrigatório. As espécies de prisão em flagrante. O artigo 302, ele traz quais são essas espécies. Então, a gente tem, né? Vamos fazer a leitura do 302 e a gente tem uma classificação. Esta classificação do artigo 302, ela é uma criação da doutrina dos estudiosos do direito processual penal e que fizeram essa classificação, pegaram o artigo 302 e classificaram ali de acordo com as modalidades de flagrante, mas que é também bastante cobrado em prova. Por isso que é importante que a gente saiba quais são essas espécies, tá? Então, olha só, considera-se, né, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1º, está cometendo a infração penal. Inciso 2º, acaba de cometê-la. Inciso 3º, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Inciso 4º, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Tá? Então, aqui nós vimos todas as possibilidades que, caso alguém incida, né, em uma dessas circunstâncias, será considerado em flagrante delito. Então, vamos à classificação do artigo 302. A primeira espécie de flagrante que nós temos é o flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro, que vai englobar o inciso 1º e o inciso 2º. Então, quem está cometendo a infração penal ou quem acaba de cometê-la. Então, suponhamos que, né, o indivíduo ele está ali com a arma empunhada, pronto para, né, dar o primeiro disparo ali na vítima que ele vai, né, assassinar. Então, ele vai cometer um crime de homicídio e no momento em que ele está com a arma empunhada e ele faz, né, o primeiro disparo, o segundo, né, nessa sequência, ele está o quê? Cometendo infração penal. Agora, vamos supor que ele disparou ali contra a vítima, guardou a arma e está se retirando do local. Ele acabou de cometer, né? Nessas duas situações, nesses dois exemplos aqui, ele vai estar enquadrado aqui no flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro. Pode aparecer na sua prova, gente, com qualquer desses nomes, tá? O mais comum é realmente o primeiro, que apareça aí com o nome de flagrante próprio. Mas já vi questões aí que cobraram os sinônimos, né? Porque às vezes a memória do concurseiro é muita coisa para guardar, é muita informação. Então, ao invés de guardar todos esses sinônimos, guarda só o primeiro nome, mas vem à banca e coloca lá. São exemplos, né, de flagrante real. Então, você precisa saber que o flagrante real é a mesma coisa que o flagrante próprio. Depois nós temos o chamado flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. Esse está previsto no artigo 302, no inciso 3º. E o que ele diz? Aqui, né, será quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, aqui, gente, a pessoa, né, o indivíduo, ele já cometeu o crime, ele já se retirou do local, né, e às vezes vai ser o tempo ali das autoridades serem acionadas, colher informações a respeito do paradeiro desse indivíduo para começar a persegui-lo, ou mesmo, né, quando ele está ali deixando o local e a polícia está chegando e começa aquela perseguição, tá? Então, a perseguição, ela é a principal característica do flagrante impróprio. Então, quem é perseguido logo após, tá? Logo após a prática ali da infração penal pela autoridade,
pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Então, a gente tem aqui a perseguição como a principal característica do flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. Então, é chamado de quase flagrante porque aqui, né, ele já cometeu a infração e ele vai ser o quê? Perseguido. E se a perseguição, gente, durar algumas horas, é possível falar em prisão em flagrante na captura do agente? A resposta para essa pergunta é que sim, tá? Então, ainda que a prisão ela dure algumas horas, é possível que a gente fale, né, em flagrante delito. Por quê? Algumas pessoas têm uma ideia equivocada de achar que se passado ali um determinado período de tempo, o flagrante estaria quebrado, né? Que a pessoa sairia da situação flagrancial. Passado 24 horas, passado 48 horas, tem gente que tem essa ideia. Só que o código, ele não traz, ele não mensura tempo para que o flagrante dure, tá? Então, nós podemos ter situação em que o flagrante vai durar dias. Teve um caso em Goiás, caso do Lázaro, né? Que foi o indivíduo que estava sendo perseguido pela polícia, ele se embrenhou no matagal e a polícia montou ali uma verdadeira força-tarefa para prendê-lo, tá? Porque ele era um criminoso de alta periculosidade. E o Lázaro, no final das contas, ele acabou sendo morto, mas se ele tivesse sido encontrado numa situação que possibilitasse a sua prisão, ele poderia ser preso, embora já tivesse passado mais de uma semana que aquela perseguição estava durando. O que vai determinar a quebra do flagrante, pessoal, não é o transcurso do tempo, mas sim o quê? A perseguição. Enquanto houver perseguição contínua e ininterrupta, o indivíduo, caso, né, seja encontrado, ele estará na situação flagrancial. Então, não tem essa questão de decorrido 24 horas saiu do estado de flagrância ou decorrido 48 horas saiu, não, tá? O que vai determinar realmente será o quê? A perseguição contínua e ininterrupta. Por último, nós temos aí o flagrante presumido, ficto ou assimilado. Nesse caso aqui, o agente vai ser encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, aqui, diferente do flagrante, né, impróprio, irreal, imperfeito, nós não temos perseguição. O que nós vamos ter aqui é um encontro, né, casual, um encontro fortuito. Então, suponhamos, né, que dois indivíduos, eles tenham roubado uma moto, tá? Tenham tomado de assalto ali uma motocicleta. E beleza, né? Isso ocorreu, tomaram a moto de assalto. Suponhamos que uma viatura, né, em um local ali, um bairro até relativamente distante de onde ocorreu esse crime de roubo, esteja ali no patrulhamento, né, ostensivo e se depare com dois indivíduos empurrando uma motocicleta morro acima e resolvem abordá-los, tá? E nesse momento é constatado que se tratava daquela motocicleta que foi objeto de roubo. Então, aqui nós estamos falando do flagrante presumido, ficto ou assimilado. Então, para facilitar a vida de vocês, olha só, o flagrante próprio, né, está relacionado à execução da infração. Então, cometeu ou acaba de cometê-la. O flagrante impróprio, nós temos perseguição. E no flagrante ficto ou presumido, o indivíduo vai ser encontrado com instrumentos, papéis, documentos que façam, né, presumir ser ele o autor da infração. O flagrante no caso de crimes permanentes. Os crimes permanentes são aqueles crimes que a consumação ela se prolonga ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, o sequestro é um crime permanente. Durante todo o período que a vítima ela é mantida em cativeiro, ela é mantida privada da sua liberdade, o indivíduo, né, o infrator, ele está numa situação de flagrante. Então,
Vamos supor que se trate de um cárcere privado ali que durou 2 anos. Esses 2 anos, tá? A qualquer momento que a polícia estourar o cativeiro, o indivíduo pode ser preso em situação de flagrante, tá? Ele vai estar em flagrante, independente do tempo. Por quê? Porque é um crime permanente. Então, ó, artigo 303, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, em todo momento o crime está sendo consumado, né? O indivíduo ele está sendo ali realmente enquadrado numa situação de flagrante delito. Outras espécies, essas espécies aqui, elas não estão previstas no Código de Processo Penal, mas são construções da doutrina e que têm, né, muita relevância para a prova, que tem aparecido cada vez mais quando é cobrado prisão em flagrante. Então, o que é o flagrante esperado? No flagrante esperado, pessoal, a autoridade policial, ela se limita a aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar a prisão em flagrante. Então, aqui nós estamos diante de uma hipótese de flagrante legal, né? Um flagrante que é válido, porém, né? O que acontece? A polícia simplesmente espera o crime acontecer, porque ela já recebeu a informação do que ele vai acontecer, espera ali o início da atividade criminosa para que ela possa prender os indivíduos. Então, ó, por exemplo, por meio de uma interceptação telefônica, a autoridade policial descobre que no dia seguinte haveria entrega de um carregamento de drogas em determinado local. Diante disso, a equipe policial comparece ao local e monta campana até que os criminosos cheguem ao local para efetuar a entrega da droga. Os agentes policiais dão voz de prisão e conduzem todos até a delegacia, tá? Flagrante provocado ou flagrante preparado. Aqui, pessoal, o que acontece? Ocorre quando, né, a polícia, ela instiga, ela induz, né, uma autoridade instiga ou induz o agente a cometer o crime com o objetivo de prendê-lo em flagrante, tá? Então, ao mesmo tempo, né, que a polícia induz esse indivíduo, ela já toma todas as providências para que o delito não se consume. Então, por exemplo, né, em uma abordagem de trânsito, o condutor policial induz o agente de trânsito a receber vantagem devida para não lavrar auto de infração. Logo após, dá voz de prisão e conduz o agente de trânsito até a delegacia. Diferenças entre flagrante esperado e flagrante provocado. No esperado, a autoridade policial ela vai simplesmente o quê? Aguardar, né, a prática ali do crime para que ela possa prender o indivíduo em flagrante. Já no flagrante o quê? Provocado não. Ela vai o quê? Instigar, né? Ela vai realmente ali incentivar a prática da conduta criminosa para ir lá e efetuar a prisão. Beleza? Então, continuando aqui, agora vamos falar a respeito das fases da prisão em flagrante, tá? Então, olha só, a prisão em flagrante, ela vai envolver o quê? A fase da captura, a fase da condução coercitiva, a lavratura do auto de prisão em flagrante e depois a gente vai ter oitiva do condutor, oitiva das testemunhas e o interrogatório do conduzido. Então, o que acontece, né? Primeiro nós teremos a captura. A captura, ela pode ser feita por qualquer do povo, mas normalmente é feito o quê? Pelas autoridades policiais, né? Seja a polícia militar, seja a própria guarda civil, né? Que vai fazer essa captura e condução coercitiva para a delegacia. Então, o indivíduo que é capturado em uma situação de flagrância, ele vai ser levado, né, de forma coercitiva, contra a vontade dele, para a delegacia. E lá, gente, caso a autoridade policial, né, o delegado de polícia, entenda cabível, ele vai fazer o quê? A ratificação da prisão, ordenando aí a lavratura do auto de prisão em flagrante, tá? E aí, após, né, isso, ele vai ouvir o quê? O condutor, que é o responsável ali pela condução coercitiva daquele indivíduo,
vai ouvir as testemunhas, caso haja, né? Nem sempre a gente vai ter testemunhas que presenciaram o fato, né? As testemunhas oculares. E depois ele vai interrogar o conduzido a respeito, né, dos fatos e das imputações ali que estão sendo feitas, tá? Após feito todo esse procedimento, a autoridade policial ela vai verificar se é caso de concessão de fiança ou, né, vai determinar aí o recolhimento à prisão, tá? Então essas são as fases aí da prisão em flagrante. Quem é o responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante? Gente, cuidado, tá? Se a gente observar o artigo 305 do CPP, nós vamos ver que a lavratura do auto de prisão em flagrante cabe ao escrivão. Olha só, o artigo 305 fala: na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. Então, tomar cuidado com isso que pode aparecer na sua prova. Em relação à comunicação ao juiz, tá? Quando alguém é preso, né, em flagrante, o juiz ele precisa ser comunicado. O que o artigo 306 ele diz? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente. A quem? Ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada, tá? Então, essa comunicação, ela se dará de forma imediata, tá? Então, vai ser comunicado de forma imediata ao juiz, ao Ministério Público, à família do preso ou a pessoa que ele indicar. Então, é a comunicação imediata. Não confundir esse prazo, pessoal, de comunicação, que é imediato, né, com esse prazo aqui de até 24 horas. Por quê? O parágrafo 1º do artigo 306, ele fala o seguinte: em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública, tá? Então, não podemos confundir, tá? A comunicação da prisão de alguém em flagrante feita ao juiz, ao Ministério Público, ao familiar ou à pessoa indicada pela pessoa presa é de forma imediata. Em até 24 horas, será enviado, né, ao juiz o auto de prisão em flagrante. Se o indivíduo ele não informar o nome do seu advogado, né, se ele não tiver um advogado particular, vai ser também enviado uma cópia para a Defensoria Pública, tá? Nesse mesmo prazo de 24 horas. E no prazo de 24 horas também será entregue ao preso o que nós chamamos de nota de culpa. A nota de culpa, pessoal, é o documento que vai constar ali o motivo da prisão, quem o prendeu, quais são as testemunhas, tá? Ele vai ter ciência ali, né? É o documento que dá ciência ali realmente porque que ele está sendo privado de liberdade, tá? Então, essa é a nota de culpa, beleza? Então, a nota de culpa consta todas essas informações, tá certo? Então, também vai ser entregue nesse prazo de até 24 horas. Então, aqui, reforçando, né? A comunicação da prisão, ela é feita o quê? Imediatamente. O encaminhamento do auto de prisão em flagrante será feito o quê? Em até 24 horas. Vamos ver essa questãozinha aqui, Nos exatos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem? A. Cometeu a infração penal nas últimas 24 horas. B. É imediatamente reconhecido como autor do crime pela vítima. C. É avistado em conduta que gera fundada suspeita logo após o crime. D. É encontrado com instrumentos, armas, objetos
ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, ó, tá pedindo aqui nos exatos termos, né, do artigo 302. Então, exatamente como apregoa lá o artigo 302, tá? Cometeu a infração nas últimas 24 horas. O que eu falei com vocês? Que às vezes as bancas, né, sabendo que a pessoa tem essa ideia equivocada de achar que o flagrante é somente, né, ali em relação às primeiras 24 horas do cometimento do crime, vai e coloca isso na questão de prova e muita gente acaba errando, tá? Não tem isso, viu, pessoal? Não tem nada disso aí de 24 horas, não, tá? É imediatamente reconhecido como autor do crime. Isso também não está lá previsto no artigo 302. É avistado em conduta que gera fundada suspeita. Também não é uma das hipóteses do artigo 302. É encontrado com instrumentos. Faltou o quê? O logo depois, né? Faltou o logo depois. É encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis. Mas é encontrado quando? Tá? Então, faltou aqui o logo depois. Letra E. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, letra E aqui está de acordo, né, com o artigo 302, tá? Então, aqui, lembrar aí, ó, né, da classificação do flagrante. Eu coloquei um bizu aqui, né? O logo após, flagrante impróprio, né? Vogal com vogal, o A de após com o I de impróprio. Logo depois, flagrante presumido ou ficto, consoante com consoante, o D de depois e o P de presumido ou F de ficto, tá? Então, lembrar aí dessa dica. Outra questãozinha. Quando o acusado não informa quem é seu advogado, o encaminhamento de cópia integral dos autos de prisão em flagrante para a Defensoria Pública é A. Obrigação legal da autoridade policial. B. Recomendável pela praxe forense, mas não tem previsão legal. C. Obrigatório apenas quando não arbitrada fiança pela autoridade policial. D. Decisão discricionária a ser analisada caso a caso pela autoridade policial. Então, a gente acabou de ler, né, sobre esse artigo, que quando o indivíduo ele não indica um defensor, né, ele não tem advogado particular, vai ter que ser enviada uma cópia do auto de prisão em flagrante para a Defensoria Pública. Isso é uma obrigação legal, né? A lei que impôs essa obrigação para a autoridade policial. Então, aí, ó, parágrafo 1º, né, em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. 3. Ocorre o flagrante presumido quando o agente A. está cometendo a infração penal, B. acaba de cometer a infração penal, C. é perseguido logo após a infração penal pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, D, né, é encontrado logo depois da infração penal com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, flagrante presumido, né, gente? No flagrante presumido, diferente do que ocorre no flagrante impróprio, nós não temos o que? Perseguição, tá? Então, a letra D, né? É encontrado logo depois da infração penal com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Próximo aqui, ó. Mais uma vez, gente, essa classificaçãozinha aqui, tirem foto, tirem print, guardem ela, tá? Porque eu tenho certeza que vocês acertarão muita questão de prova somente com as dicas que constam aqui, beleza? Então, tira um print, uma foto da tela e estude com carinho aqui essas informações. Questão 4. O artigo 306 do CPP dispõe que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente A. ao juiz competente,
ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. B, a família do preso ou a pessoa por ele indicada apenas. C, ao delegado de polícia, ao escrivão e ao Ministério Público. D, ao juiz competente, ao Ministério Público e ao defensor público nomeado pelo juiz. Então, vai ser comunicado a quem imediatamente? Gente, ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, é a letra A. 5. Enquanto Pedro estava praticando um crime de furto em um carro localizado na rua, Antônio, que morava na casa da frente, contatou seu advogado e perguntou quem poderia prendê-lo. À luz da sistemática afeta aos direitos e garantias constitucionais, o advogado respondeu corretamente que, naquele instante, Pedro A. apenas poderia ser preso por ordem do delegado de polícia. B. apenas poderia ser preso pelo proprietário do veículo. C. apenas poderia ser preso se houvesse ordem judicial. D. poderia ser preso por qualquer do povo. Então, aqui, né, o Pedro estava o quê? Praticando o crime de furto. Ele estava numa situação de flagrante, então ele poderia ser preso por qualquer do povo. É o flagrante o quê? Né? Facultativo, tá? Então, letra D, beleza? Bom, pessoal, assim nós vamos ficando por aqui, encerrando a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa dica preparada especialmente para você que faz concurso das guardas civis municipais. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva porque a gente vai trazer muito mais dica para sua preparação. Bacana? Foi um prazer, eu os aguardo. Até breve. Tchau, tchau.